Olá a todas e todos, meu nome é Antônio, eu sou editor da Penguin Companhia, que é o selo de clássicos da Penguin na Companhia das Letras, e no fim de 2024 nós vamos lançar 3 obras clássicas brasileiras de autoras que estão sendo redescobertas no país e que integram a lista de leituras obrigatórias do vestibular da FUVEST. Nós temos uma obra de não ficção, que é o Opúsculo Humanitário, da Nízia Floresta. Nós temos um romance, que é o Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. E hoje a gente vai falar do livro de poesia, que é da Narcisa Amália. O livro se chama Nebulosas. E para falar sobre esse livro, nós chamamos a Ana Fedrich. A Ana, ela é professora de literatura brasileira na graduação em letras da Universidade Federal Fluminense, a UFF. Ela é graduada em letras na URGS, da minha terra, lá no Rio Grande do Sul, e é mestre e doutora em teoria literária pela PUC-RS. Ela pesquisa literatura de autoria feminina já há muito tempo, e ela é uma super especialista não apenas na nossa amiga Narcisa Amália, como também na Júlia Lopes de Almeida. A Narcisa Amália, inclusive, ela é responsável pelo estabelecimento de texto, pela introdução e pelas notas, pelo glossário que integra a edição da Penguin. E antes de eu passar para ela, eu vou só fazer uma brevíssima apresentação da Narcisa Amália, essa poeta que nasceu em São João da Barra, no Rio de Janeiro, em 1852, que além de poeta e escritora, ela foi jornalista, e na verdade ela foi a primeira mulher a assumir o cargo profissional de jornalista. Ela mudou-se para Resende, onde se casou aos 13 anos de idade, e a carreira dela foi muito entremeada com o trabalho jornalístico, e publicou vários poemas, traduções, ensaios em veículos jornalísticos. O livro Nebulosas foi elogiado por pessoas tão díspares quanto Machado de Assis e Dom Pedro II. Mas enfim, ela é uma figura muito mais complexa e emblemática do que esse meu breve resumo pode indicar. Só um último detalhezinho, ela traduziu também a George Sand, e aproveito já para lembrar que nós vamos lançar os romances campestres da George Sand, que é uma escritora muito sui generis. Nós vamos lançar no começo de 2025. Mas enfim, eu que sou um absoluto diletante na obra de Narcisa Amália, vou deixar espaço para a Ana falar dela, porque ela sabe muito melhor falar desse assunto. Quem foi Narcisa Amália, né? Que figura é essa? E por que alguém que foi tão elogiada por nomes tão relevantes da política e na literatura como Machado de Assis e Dom Pedro II caiu num esquecimento por tanto tempo, né? Olá, Antônio. Olá a todas e todas. Eu começo agradecendo pelo convite, por esse espaço precioso de visibilidade a essa poeta tão importante da nossa história da literatura, né? Narcisa Amália foi uma poeta romântica, uma poeta abolicionista, que nasceu em 1852 e publicou seu primeiro livro em 1872, aos 20 anos de idade. Esse livro é o Nebulosas, que está sendo reeditado agora, um livro que tem 44 poemas, sendo que um desses poemas é uma tradução que ela faz de Victor Hugo. Então ela é uma tradutora importante, autodidata, né, do francês e do inglês. E ela é uma escritora, uma poeta que ocupou espaços privilegiados ali no século XIX, como, por exemplo, dentro da editora Garnier. Ela publica esse primeiro livro, Nebulosas, pela editora Garnier, que é a editora mais importante do Rio de Janeiro na época, né? E publica sem custear a publicação, né? Foi um convite, o que é grande coisa, né? Narcisa Amália, ela merece esse espaço, né? Merece essa visibilidade, merece estar entrando para as aulas de literatura, né? Tanto na educação básica como nas universidades, nos cursos de letras, né? Pelo seu destaque literário, pela sua qualidade literária. Os poemas de Narcisa Amália são poemas que dialogam com as 3 gerações poéticas do romantismo. Então, ela tem poemas nacionalistas, ela tem poemas que dialogam, por exemplo, com Gonçalves Dias, né? Que é um poeta canônico que todo mundo conhece, ou pelo menos já ouviu falar, né? Ela tem poemas que dialogam com a Segunda
segunda geração poética do romantismo brasileiro, que é essa geração do mal do século, que traz toda essa melancolia, né? Então você encontra poemas de Narcisa Malha em que ela expressa todos os seus dissabores, né? Com a vida, enfim, também com a vida literária ali do século XIX, que não foi fácil para as mulheres, né? Enfrentaram muitas adversidades, muita hostilidade, né? E nesses poemas do mal do século, essa segunda geração, a gente vê uma poeta encontrando na morte a única saída para tantas tristezas, né? Na sua trajetória, né? E ela dialoga também com a terceira geração poética, que é essa geração abolicionista, essa geração do Condor, a geração do Castro Alves. Castro Alves é o expoente dessa terceira geração, é o poeta dos escravos, né? Mas a gente não conhece Narcisa Malha, que era a poeta, a musa dos livres por conta dessa poesia política, social, abolicionista, que dialoga perfeitamente com a poesia de Castro Alves e com a terceira geração poética do romantismo. Então, para além desse destaque literário, da qualidade literária, né, da obra, da poética de Narcisa Malha, a Narcisa Malha também foi uma mulher muito importante, uma feminista, digamos assim, né? Uma protofeminista, né? Porque nos seus textos que ela publicava nos jornais, ela publicava textos críticos, publicava cartas também. Na época era bem comum você publicar as cartas nos jornais, né? Ela expressa toda essa consciência crítica que ela tem de ser uma mulher inteligente, uma intelectual, uma poeta, né? Mas que por ser mulher acaba sofrendo essa hostilidade, esse menosprezo, né? E por ser mulher ela também não tem acesso à educação muito privilegiada que só os homens têm, né? Tem uma carta que ela escreve que ela não pôde cursar academias, né? Então tem uma limitação ali na educação que as mulheres recebem, né? Até as disciplinas que elas estudam nas escolas femininas, né? Também são diferentes das disciplinas que os homens estudam, né? E essa tradição que a gente tem no meio literário brasileiro, que é dos nossos escritores, dos nossos poetas, irem para a Europa estudar, né? Eles vão para Coimbra, vão para Lisboa, vão para a França, e as mulheres também não tinham esse acesso, né? Esse direito. E tudo isso a Narcisa Malha reclama nos seus textos, na sua prosa, né? Mais na prosa até do que na poesia, né? Então mostra ela ali uma mulher muito consciente desse espaço que ela está tentando ali desbravar e ocupar. Ela é considerada uma jornalista profissional, o que para a época também é relevante, né? Porque as mulheres ocupavam muito o espaço doméstico, o espaço da casa, né? Tinha toda uma expectativa também de gênero em relação à poesia que as mulheres escreviam, e a Narcisa Malha brilhantemente rompe com todas essas expectativas quando ela escreve, por exemplo, poemas políticos e sociais, que não eram esperados das mulheres, né? Esperava-se das mulheres escrever sobre o amor, sobre as desilusões amorosas, né? E Narcisa Malha está falando sobre a Revolução Francesa, sobre a independência do Brasil, né? Então ela é uma mulher assim, muito consciente também desse espaço fora de casa, né? Ela passa, né, transita desse espaço doméstico para o espaço social, se torna uma figura pública, né? E não era bem vista, né, para as mulheres se tornarem uma figura pública. Ela se torna essa figura pública porque ela é lida, ela é conhecida ali pela sociedade, né, da época. E nós temos Machado de Assis escrevendo sobre a poesia dela, encantado com a poesia dela, né? Ele escreve uma coluna na Semana Ilustrada, né, dedicada a uma leitura crítica de nebulosas e recomendando nebulosas, né? Nós temos esse episódio meio anedótico ou não do Dom Pedro II, que vai a Resende debaixo de chuva porque quer conhecer a Narcisa Malha e declama de cor os poemas dela para Narcisa Malha, né? E nós temos também muitos poetas românticos escrevendo poemas dedicados a Narcisa Malha ou então sobre Narcisa Malha. Ela vira a musa dos poetas ali na época, né? Então realmente ela fica muito conhecida, né? É um nome que teve muita visibilidade na época e que gradativamente foi sendo esquecido, né? Foi sendo apagado, silenciado, né? E aí eu vou para o segundo ponto que o Antônio trouxe aqui, que é esse apagamento das escritoras oitocentistas, ou então até um pouco depois, as escritoras da Belle Époque, da Primeira República, as escritoras ali do alvorecer do século XX, né? Essas escritoras, elas foram apagadas
apagadas, foram silenciadas a posteriori, porque na sua época elas tiveram visibilidade, elas ocuparam espaços importantes, como a imprensa periódica, as grandes editoras, né? A crítica literária também, né? Elas eram lidas e reconhecidas e aclamadas. A Narcisa Amália foi muito premiada, uma série de prêmios que ela recebe, e pela imprensa periódica a gente consegue fazer um rastreamento, um resgate dessa vida literária em que ela participou, né? Então ela recebe a Lira de Ouro, ela é aclamada em São João da Barra, em Resende, no Rio, né? E essas escritoras, para nossa surpresa, para o nosso espanto, né? Para mim, que estudo há mais de 10 anos essas escritoras, mas na minha graduação em letras, nunca nem sequer ouvi falar num desses nomes, né? E o que aconteceu, então, para que hoje a gente não saiba quem foi Narcisa Amália, né? Tendo todos esses registros da sua importância, né? Elas não entraram para as histórias da literatura brasileira, elas não entraram para os registros oficiais da literatura brasileira. São esses registros que perpetuaram o nosso cânone literário, essa lista dos eleitos, né, que foram eternizados e que aí a gente conhece, né? Então todo mundo estuda José de Alencar, todo mundo estuda Gonçalves Dias, né, Bernardo Guimarães, todos esses românticos, esses homens poetas ou prosadores românticos, né? Mas ninguém ouve falar de Narcisa Amália, que estava ali também com uma poesia que não era dissonante, uma poesia que dialogava com esses grandes nomes, e ela era leitora deles, porque ela coloca em epígrafes, em dedicatórias, né, todos esses nomes, em especial Castro Alves, né? Ela tem até um poema em homenagem ao Castro Alves no ano da morte dela. Então, como essas escritoras não foram registradas pelos historiadores da literatura brasileira, que são historiadores homens, né? Começa com Silvio Romero, a gente tem Ronald de Carvalho, a gente tem Antônio Cândido, que é mais conhecido, Alfredo Bose, né? Eles não registram, ou quando eles registram, é com um comentário hostil, de menosprezo, uma notinha de rodapé, né? Não fazendo a devida análise e consideração da obra e da importância dessas mulheres. Penso muito no que o Benjamin fala, Walter Benjamin fala, justamente você vê os monumentos e você esquece que as obras não é apenas fruto da ideia de um gênio, mas também de todos uns anônimos, uma corvéia de anônimos, como diz o Benjamin, que foram, de certo modo, apagados para que essas pessoas fossem escolhidas como, enfim, os representantes da cultura. Então isso aí acontece, imagino que em todas as artes e em quase todos os países, né? Então é sempre bom lembrar que o cânone não é neutro, a estética não está flutuando no ar e há um consenso sobre o que é uma grande obra. O cânone é sobretudo político e a política e a estética estão inevitavelmente entremeadas. Mas, enfim, voltando agora para o livro em si, do Nebulosas, você falou bastante do Castro Alves. O Castro Alves, se não me engano, morreu muito jovem, 24 anos, e, na verdade, a gente aprende, na escola mesmo, a gente aprende que os poetas românticos morrem cedo. São todos... estão bebendo na calçada, pegam tuberculose e morrem aos 20 anos. Álvares de Azevedo morreu aos 20 anos, se eu não me engano. Todos esses grandes poetas românticos morreram cedo. E a Narcisa Amália viveu 72 anos. Né? Podemos especular que talvez seja por isso que ela trabalha nas 3 fases do romantismo, como você falou na sua primeiríssima fala, né? Ela tem tanto aquela questão da idealização, ela tem naquele poema Resende, que ela idealiza a cidade de Resende, idealiza a infância dela, tem os poemas melancólicos, e tem os poemas sociais. Talvez o poema que eu mais gostei como leitor ignorante da Narcisa Amália foi o Perfil de Escrava, que ela vai justamente fazer um esforço no sentido de que naquela época ela está nadando contra a corrente, de enxergar na pessoa escravizada um ser humano e a tristeza que daí decorre quando ela se dá conta isto é um ser humano, pelo menos a minha leitura do poema. Mas eu queria então que dessa vez você, se possível, falasse justamente, pode pegar eu citei esses poemas, pode pegar os poemas que você quiser, mas falar um pouco assim de algum poema dela que você acha que é indício da primeira fase do romantismo, segunda fase do romantismo, terceira fase do romantismo. Vamos começar pela terceira fase, que é a fase que mais me instiga porque é onde ela quebra ali a expectativa de gênero, né?
vários escritores da literatura brasileira escreviam para as escritoras, né, ou então publicavam coisas que revelavam essas expectativas de gênero. Vou dar um exemplo aqui, Lima Barreto, né? Lima Barreto escreve para Albertina Berta, que é outra escritora que eu estudo, que escreve romances, também do início do século XX, e ele escreve para Albertina Berta algo como Bem Se Vê, que é um romance de senhora, um romance que fala só do tema, um tema das mulheres, que é o amor, né? O amor, a desilusão amorosa, né? Então essa é uma expectativa de gênero, né? E o romance da Albertina Berta não era sobre isso, né? Então, assim, é uma crítica, né? Enviesada, né? Até carregada de um preconceito de gênero, né? E a Narcisa vai quebrando essas expectativas, né? A crônica que o Machado de Assis escreve sobre a Narcisa Malha, ele se mostra surpreso por ela escrever poemas políticos. E dos bons, ele coloca, e dos bons, né? Então, é uma mulher que escreve poemas políticos. Ela está antenada na política nacional e internacional, quando ela fala da Revolução Francesa, especialmente a França, que ali é o nosso país, né? É modelo, principalmente no século XIX, né? As expressões, a gente vê isso pelas expressões francesas, nas obras literárias e tudo mais, pelo estilo de vida também, que foi copiado ali da França, né? E a Narcisa Malha, então, nessa terceira geração, ela traz esses poemas políticos, sociais e dos bons, como diz o Machado de Assis, e anti-escravistas, né? Poemas abolicionistas que dialogam ali com Castro Alves, mas com outros poetas, outros escritores também. Então tem um poema, eu gosto também muito desse perfil de escrava. O perfil de escrava é um poema que não entra em nebulosas, ele está publicado no jornal O Fluminense, mas no Nebulosas vocês encontram, então, O Africano e o Poeta. O Africano e o Poeta é o meu xodó, é o poema que eu mais gosto, que eu mais trabalho em aula. É um poema longo, é um poema que foi musicado na época, porque ele tem essa musicalidade muito forte, né? E é um poema polissêmico, é um poema que ela abre espaço para a voz do escravizado, né? E isso é muito, para a gente pensar no século XIX, uma mulher branca, de uma elite intelectual, né? Ela não é uma mulher de muitas posses como a Júlia Lopes de Almeida, mas ela faz parte de uma elite intelectual. O pai dela é um professor, um educador, um jornalista, a mãe também, né? Então ela recebe uma educação privilegiada em casa, né? Mais privilegiada, né? Domina línguas, né? Estrangeiras e tudo mais. E essa mulher, ela consegue se colocar, tem essa sensibilidade de se colocar na pele do outro, que é o que a gente espera dos escritores, né? A gente não espera que os escritores escrevam só sobre as suas próprias experiências, né? Espero que não. Ela se coloca na pele do outro, ela tem essa sensibilidade, né? E aí ela abre espaço para a voz do escravizado nesse poema, O Africano e o Poeta, e é um diálogo entre o poeta, esse eu lírico, que é o poeta, e a gente pode pensar ali a própria Narcisa Malha, né? E o africano, que é esse escravizado, que veio na Líbia e vai narrando os sofrimentos desse personagem, vira um personagem no poema, né? Que veio de forma muito violenta, né? No navio, faz referência ao navio negreiro do Castro Alves, né? Que perdeu a família, perdeu tudo, né? E aí ela coloca um travessão, coloca esse escravizado falando, contando a sua história, né? Dizendo que veio da Líbia, no ardor, com muito sofrimento. E sempre tem ali um ritornelo, que é uma espécie de refrão, por isso que esse poema tem essa musicalidade, né? Em que ela vai perguntar: quem é que sente a dor do escravizado, né? Quem é que ora por esse escravizado? Quem é que se preocupa com esse escravizado? Sempre vai ter uma pergunta, e a resposta para essa pergunta é o poeta. O poeta, aquele, né, que sente a dor, aquele que reza na campa do escravo, né? No túmulo do escravo, é o poeta que reza, que chora, né? Por esse escravizado. Então esse poema ele é muito rico, primeiro por essa polifonia, por ela trazer essas diferentes vozes, né? Um eu lírico, um poeta e um escravizado, né? Por abrir espaço para esse escravizado expressar a sua dor, né? É um poema também que tem um jogo formal interessante, ela coloca todo o poema em redondilha menor, que são versos pentassílabos, né? Então você vê que tem ali uma elaboração, né? Ela domina as técnicas da poesia, do fazer poético, que é outro preconceito que as mulheres sofrem, né?
Então, quando Olavo Bilac fala que a Alta de Souza, que é uma poeta potiguar, também do século XIX, né, nos poemas dela, o Olavo Bilac faz o prefácio e diz que nos poemas da Alta de Souza não tem o labor pertinaz de um artista, que ela não se preocupa com a complexa rede formal, né, das formas, né? E aí, nesse prefácio, ele dá uma suavizada, dizendo que bom, os poemas são simples, são espontâneos, né? Tudo o que um parnasiano não quer. O parnasiano não quer uma poesia espontânea, né? O parnasiano quer aquela poesia, aquela métrica perfeita, né? E aí a gente vê como a Narcisa Malha, ela domina, cada poema traz essa variedade de formas, né? E o terceiro, mais um aspecto, assim, para ressaltar assim, a importância desse poema e por que eu gosto tanto desse poema, que é a questão do papel do escritor, a gente pode pensar assim, né? Do papel do poeta, qual é o papel do poeta na sociedade, né? Qual é a função da poesia, né? Então, é um poema metalinguístico, ela está ali falando também da função da poesia na sociedade. Esse poeta, essa poeta, né, tem essa sensibilidade, consegue se colocar no lugar do outro, né, consegue se metamorfosear. Né? Então, esse poema seria essa geração do Condor, da libertação dos escravos, né? Esse poema abolicionista, mas a gente tem também poemas melancólicos, né? Poemas que dialogam com essa geração do mal de século. Tem um poema, por exemplo, que ela vai falar do abandono que ela sofre desse primeiro marido. Ela casa aos 13 anos, com um ator itinerante. Esse ator recebe uma herança, a fortuna dos pais, só que ele torra tudo, né? Como o Antônio falou, né? Os poetas estão na sarjeta e morrendo de tuberculose, né? São boêmios, né? Então, esse marido dela torra tudo, eles ficam na miséria, né? A Narcisa Malha volta para casa do pai e ele segue a vida com o seu teatro lá, como ator itinerante. Então, ele abandona a Narcisa. Aí tem um poema que ela vai falar sobre esse abandono, se chama Aflita, e é um poema extremamente triste, que ela mostra, né, como a vida perde a razão de ser, né, como esse abandono trouxe muitos dissabores para ela. Mas tem vários outros poemas, né, não só sobre esse abandono, mas que ela vai mostrando uma visão muito melancólica, assim, da vida, e só a morte mesmo para trazer, né, essa vida eterna, essa alegria, já que aqui é tão sofrido, né, só a morte para mudar essa fortuna, né? É sofrido por quê? É sofrido também porque a biografia dela, assim, é bem intensa, né? Então, imagina, né? O preconceito da época de ela ser uma mulher abandonada, né? Numa cidade pequena, como São João da Barra, né? Depois, quando ela vai para Resende, na verdade, aí ela já está em Resende, né? Ela vai para Resende por conta de um problema de saúde do pai, o médico recomenda se mudar, e aí ela casa novamente. Aí ela tem um segundo casamento, que é com um português, Cleto, dono da padaria das famílias, né, em Resende, e essa padaria acabou assumindo assim um papel importante, porque eles moram na padaria e é lá que ela faz saraus, ela faz reuniões, né? A gente tem alguns registros de que ela fazia sessões espíritas lá, né? E a bisneta, tive um feliz encontro com a bisneta há alguns anos, né? Porque pelas biografias da Narcisa Malha, a gente não sabia da existência de filhos, de filhas, né? A gente tinha o registro de que ela morreu no Rio, solitária, né? Em 1924 ela morre, ela já está no Rio. Ela tem uma carreira de professora aqui no Rio, né? E aí encontramos a bisneta, que mora aqui no Rio, a Nilza, né? E ela ajudou a gente a preencher algumas lacunas. A bisneta tem o original de Nebulosas, né? Então tem algumas pinturas, algumas fotografias, né? E ela conta que o segundo marido da Narcisa, começou a ficar muito ciumento, porque a Narcisa virou a musa dos poetas, né? Hoje em dia a gente não gosta muito de falar esse termo musa, né? Porque é muito passivo, né? As mulheres não são musas, elas são as poetas, né? Mas ela literalmente virou a musa dos poetas, porque eles escrevem poemas para ela,
dedicam poemas para ela. Vamos visitar a Narcisa lá em Resende, né? Tem esse episódio do Dom Pedro II, né, que faz questão de ir lá. Ele fica muito ciumento e ele prende a Narcisa em casa. E a bisneta conta que ele pregou a janela da frente da casa, né, com madeira, assim, para ela não ficar mais na janela, né? E aí foi o estopim, ela pega a filha, então ela teria essa filha, Violeta, pega a filha com 5 anos debaixo do braço e vem para o Rio de Janeiro, tentar a vida, escapar daquele relacionamento, né, abusivo. Hoje a gente tem esse termo, mas na época nem tinha esse termo, né? Então veja bem como ela é uma mulher feminista, né? Uma mulher que vai atrás, assim, da sua independência, da sua emancipação, né? E vem para o Rio. No Rio ela fica na casa de uns amigos do pai. O pai é essa figura influente, né? Um jornalista renomado, ajudou muito Narcisa, abriu as portas do jornalismo para Narcisa. Isso é importante também, porque quando a gente estuda a entrada das mulheres nesses espaços predominantemente masculinos, como é que é essa entrada, né? Sempre tem um homem, né? Um escritor, um pai, um marido, sempre tem uma figura masculina que abre esse espaço, né? Com Júlia Lopes de Almeida aconteceu a mesma coisa, né? Essa é a tese da Malu Eleutério. Ela tem um livro chamado Vidas de Romance, é uma socióloga, um trabalho incrível, em que ela vai mostrando essas relações, né? Dessas figuras masculinas que abrem espaço nesse meio literário predominantemente masculino, ou então interdito às mulheres, né? E aí elas conseguem ocupar esses espaços, né? Então, essa segunda geração poética, essa geração da melancolia, dessa tristeza, né? A gente vai percebendo um quê autobiográfico também, né? Porque ela sofreu muito. Esse marido, então, né? Abandonado pela Narcisa, né? Ele começa a difamar a Narcisa Amália lá em Resende. Ele espalha um boato de que os poemas não são de Narcisa Amália, coloca em xeque a autoria dos poemas de Narcisa Amália. Isso pode nos deixar espantado, mas infelizmente é uma prática bem comum em relação à escrita de autoria feminina, né? Que é algum editor, né? Algum dono de jornal, alguma figura ali masculina colocar em xeque se aquilo foi realmente a mulher que escreveu, porque tá tão bom, né? Tá quebrando toda a expectativa, né? Felizmente essa história depois foi desmentida, né? Enfim, conseguiram reverter isso. E tem uma anedota que também se espalha, que ele teria dito que cada um dos poemas, são 40 poemas, teria sido escrito por um amante. Então não tinha realmente como não ter poemas, né, melancólicos. A primeira geração, então essa geração mais nacionalista, a gente percebe a relação dela com a natureza, uma exaltação dessa natureza, dessa pátria, né? A minha pátria é melhor, né? Que é o que a gente vê na canção do Exílio, de Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá, as aves que aqui gorjeiam, né? Na Europa, em Portugal, não gorjeiam como lá. Então, essa noção, né, de lá, na verdade, o Brasil, que é melhor, tudo é melhor, a natureza é melhor, as aves, tudo. A gente percebe isso na poesia da Narcisa Amália. Esse poema, A Resende, é um poema também muito bonito, extenso, longo, né? Em que ela personifica a cidade. Né? Então ela é um eu lírico ali, cansado de sofrer, que viveu longe de Resende, né? Saiu do seu Éden de encantos. Ela coloca a Resende como seu Éden de encantos, e aí esse eu lírico volta para Resende. E o que ele faz? Ele descansa, ele pousa a suarente fronte, a face suada, né? De tanto peregrinar, né? No colo dessa cidade. Então tem uma personificação ali da cidade, da natureza, né? E aí você vê esses registros dessa sinestesia, né? Esse som das cachoeiras, os perfumes das laranjeiras, né? E isso não é peculiar de Narcisa Amália, isso é peculiar dessa geração. Se você lê Casimiro de Abreu, você vai perceber isso, né? Se você lê Álvares de Azevedo, o próprio Gonçalves Dias, né? Então ela é uma leitora desses poetas, né? E dialoga com eles constantemente. E para finalizar, um terceiro tema, também caro, né? Muito caro aos poetas românticos, que é o tema da saudade da infância, né? Todo mundo conhece o poema Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Oh, que saudade da aurora da minha vida, infância perdida, né?
A Narcisa Amália traz também isso, ela tem um poema chamado Saudade, ela tem outros poemas que ela vai tematizar essa infância, a infância como esse momento de alegria da vida, onde tudo era bom, né? Uma nostalgia desse tempo que passou e agora vive esse sofrimento, vive essa tormenta, né? Esse tempo presente, né? É horripilante, né? Em comparação a essa infância, né? Então, essa nostalgia, essa saudade da infância também está presente na poética da Narcisa Amália. Excelente, Ana. Você falou do poema Saudades, né? Eu lembrei, tem uma frase dela, um verso que é algo como: nas balsâmicas tardes de setembro, e como nós estamos em setembro e com queimadas vendo o sol vermelho, eu inevitavelmente lembrei dele. E, nossa, peço desculpas por ter citado o perfil de escrava, que não figura no Nebulosas. Na verdade, eu conheci esse poema lendo o seu artigo que está na edição da Biblioteca Nacional, da Fundação Biblioteca Nacional, que foi, acho que através desse artigo que eu cheguei no seu nome. O papel do editor de clássicos é, inevitavelmente, o papel de uma pessoa que precisa contratar pessoas que sabem muito mais do que ele naquele assunto, e que bom que temos especialistas como a Ana, que não apenas em Narcisa Amália, mas em várias outras autoras, e pode nos ajudar a decifrar essas obras. E pensando justamente nisso, de decifrar obras, eu queria agora que você falasse assim, um pouco, pensando, vamos ser realistas, muita gente que vai conhecer Narcisa Amália não é apenas por amor à poesia nesse momento, vai ser porque vai cair no vestibular. E que bom, espero que se apaixone por Narcisa Amália e que conheçam várias outras autoras, mas enfim, te pedir para você falar um pouco, pensando nos educadores, né? Que ferramentas os educadores podem usar para facilitar o deciframento desses poemas para o público leitor, cuja infância não tem nada dessa vida no campo idílica, e também, de certo modo, para os jovens leitores que vão pegar o livro na biblioteca, ou sei lá, e vão se deparar talvez com uma linguagem com a qual certamente não estão acostumados. Então, o que você aponta, assim, digamos, de guia para se orientar, assim? Então, o que a gente tem que ter em mente, assim, em primeiro lugar, né? Que não é só a poesia da Narcisa que traz essas dificuldades, né? Toda, se você lê outros poetas, mesmo o Navio Negreiro do Castro Alves, né? Você vai ter uma primeira, digamos assim, uma primeira barreira, que é a barreira da linguagem, né? Muitas palavras que caíram em desuso, que a gente não conhece mais. Muitas palavras que são termos bem específicos de botânica, que a gente não tem esse léxico, né? Nós não dominamos esse léxico tão específico, né, da botânica, que é bem característico do século XIX, esse momento em que nós queremos nos afirmar como uma nação independente, né? E aí os poetas, a literatura cumpre essa função de mostrar o diferencial do Brasil, dessa exuberância do Brasil, né? Então, muitos escritores vão trazer essa linguagem bem específica da botânica, os tipos de pássaros, né? Então, assim, acho que o primeiro passo, assim, é entender que vai ter essa barreira, e a gente precisa primeiro enfrentar essa barreira da linguagem para daí ter o deleite, porque ler Narcisa Amália é um deleite. Depois que você enfrenta essa barreira, você vai ter o prazer da leitura, você vai ter o prazer de conhecer essa poeta, né, apagada por tantas décadas, né, e vai ter o prazer de ver ali os diálogos que ela estabelece com os seus pares, né. Então, como vencer a barreira da linguagem? Aí entra o papel do professor, do mediador, né? Eu fui professora de educação básica também, hoje eu dou aula na UF, né, na universidade, mas fui professora de educação básica, levei os poemas da Narcisa Amália. O primeiro trabalho é com a linguagem, é decifrar essas palavras, né? Tornar acessível para os alunos o entendimento, primeiro, desse poema, desse vocabulário, né? Para isso, é importante ter um glossário, né? Na edição que nós estamos organizando aqui pela Companhia das Letras, né? A gente colocou um glossário, né? Com muitas palavras que ninguém hoje mais usa, ninguém hoje mais conhece, mas que na época era recorrente, porque essas palavras você vai encontrar nos poemas de outros poetas.
Então, não é só a Narcisa Malha, é bom pontuar isso, né? Porque às vezes a pessoa, não, Narcisa Malha é muito difícil, não quero, né? Não, calma aí, né? Essa poesia oitocentista, ela tem essa peculiaridade, né? Tendo um glossário, você consegue decodificar essas palavras e tudo mais. Mas existem outras coisas que podem gerar alguma dificuldade no entendimento da poesia da Narcisa Malha, e que, por exemplo, são questões de estilo que vão aparecer na poesia do Gregório de Matos, por exemplo, que é a inversão sintática. Então, às vezes, você está lendo o poema, né? E você perde o eu lírico no poema, você fica, não, calma aí, volta aqui, né? Volta aqui, porque tem essa inversão sintática, né? Você vai identificar o eu lírico lá já no final do verso, né? E isso Gregório de Matos usa, esse recurso, vários outros poetas usam, né? Então, o professor, o mediador tem que estar atento a isso também, para daí ser um facilitador, né, um mediador, né? A gente precisa de uma educação para a arte, né? Ninguém nunca disse que não, né? E para Narcisa Malha, para essa poesia do século XIX também. Excelente, Ana. Nossa, foi uma verdadeira aula. Eu acho que eu tinha várias perguntas que eu tinha que fazer, você foi cobrindo elas ao passo que você foi falando. Só para encerrar, então, eu queria que você falasse do seu poema preferido da Narcisa Malha, no Nebulosas, assim, e por quê? Por que esse poema vale a pena ser lido? Se o leitor está sofrendo, abre esse poema que vai te converter numa fã de Narcisa Malha. Isso, então, o meu poema favorito, eu já falei dele, né, que é o Africano e o Poeta. Para mim, esse poema, eu sou completamente apaixonada por esse poema. Esse poema, ele foi musicado na época, mas se você jogar aí no YouTube, você encontra outras versões desse poema, né? Participei de um evento em Lisboa, na época da pandemia ainda, em que homenageava a Narcisa Malha, e a gente teve a presença também de uma cantora e um pianista que fizeram a apresentação desse poema, o Africano e o Poeta. Então vale a pena jogar lá e escutar isso, né? Que é emocionante, assim, né? No caso, era a Inês, que foi a cantora, e ela praticamente performou, assim, o poema, né? Que é um poema pesado, assim, não é para ninguém ficar bem depois e sair feliz da vida, não, um poema muito pesado, né? Mas como eu já falei desse poema, tem outro poema que eu acho bem interessante, que é o Sadness, que é a tristeza, né? Que é um poema em que a Narcisa Malha vai falar que a musa dos seus poemas é a tristeza, né? E aí dialoga tudo que a gente já falou aqui dessa segunda geração, a geração da melancolia, da tristeza, né? Desse mal do século, né? Porque ela traz ali o que motiva ela a escrever os poemas, né? Então eu gosto muito desse poema, também recomendaria o Sadness. É difícil, sempre difícil escolher um só, poderia escolher um de cada geração, né? Veja que é difícil até enquadrar a Narcisa, né? Porque ela abre assim, esse diálogo, né? Com o romantismo, mas você já começa... Se você começa a fazer uma análise também mais profunda da obra dela, você já vai vendo outros traços que não são românticos. Tá? Então é uma descoberta, assim, fica o convite aí para todos lerem, descobrirem Narcisa e irem atrás dos meios também para enfrentar essa barreira, que é uma barreira da linguagem, uma barreira de século, de estilo de época, né? Para daí ter o deleite, ter o prazer, né, de ler essa poeta, uma poeta muito importante, não só para o século XIX, mas para hoje, porque é uma poeta que faz parte de uma tradição de autoria feminina no Brasil, que é uma tradição injustamente silenciada, apagada pelos nossos historiadores, né? Então, acho que é isso. Bom, só temos a agradecer a Ana, não apenas por essa fala, mas pelo trabalho incrível que ela fez em todas as áreas envolvendo a publicação do Nebulosa de Narcisa Malha, que vai ser lançada pela Penguin Companhia em dezembro. Então, Ana, obrigadíssimo pelo seu tempo e pela aula. Obrigada, Antônio. Eu que agradeço pelo espaço. Muito bom ter essa visibilidade para a Narcisa, uma visibilidade que nós estamos há anos aí na luta para conseguir. Então, eu agradeço. Muito obrigada.